Em muitos casos, o simples uso de primitivas sólidas não é suficiente para formar a peça que estamos projetando. Nestes casos, é necessário realizar algumas ações para combinar duas ou mais formas. Nesta aula, vamos aprender a utilizar as operações booleanas de adição, subtração e intersecção para combinar várias primitivas a fim de obter a forma final da peça. Para acessar mais rapidamente as opções de operações booleanas, então eu vou clicar aqui na guia Solid e aqui encontramos o painel Boolean, onde temos as operações booleanas existentes. O que é uma operação booleana? A operação booleana consiste em unir ou obter uma forma diferente utilizando duas ou mais geometrias ou sólidos geométricos. Através dessas operações booleanas, então, nós conseguimos unir elementos, subtrair parte de um elemento em outro, ou pegar e obter somente a parte que está junta, ou que está na parte interna, que está interseccionando os dois elementos. Nós vamos então ver no decorrer desta aula como utilizar estas operações booleanas no nosso dia a dia para obter o formato final das peças. Vou começar falando então da operação booleana de união, que faz com que duas ou mais peças se tornem um único elemento. Então eu vou pegar e vou unir esses dois cilindros aqui que eu defini cores diferentes para vocês visualizarem melhor como é o comportamento desses comandos. Então eu vou ativar aqui a operação booleana de união, union, e vou selecionar os dois cilindros e vou confirmar a seleção deles. Posso então observar agora que eles são um único elemento, tanto que até uma das faces aqui apresenta a mesma cor desse cilindro aqui, indicando que eles são um só. Eu posso visualizar aqui agora que ao selecionar ele, eu consigo mover os dois elementos de uma única vez. O que não ocorre se eu selecionar esse elemento aqui, que ainda permanece solto, onde aqui eu conseguiria então modificar um elemento de cada vez. A próxima operação booleana que eu vou tratar aqui então é a de subtração, que é essa aqui, a opção Subtract do painel Boolean. Ao ativar essa opção aqui, eu vou ter que selecionar também os sólidos, mas aqui um lembrete. A ordem de seleção desses sólidos vai influenciar no resultado final obtido. Ou seja, primeiro eu tenho que selecionar a peça que vai ser mantida. Em seguida, a peça que vai ser utilizada como fator de subtração do elemento que eu quero que fique. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar a operação Subtract. Vou selecionar então o elemento que eu quero que fique permanente. Confirmo a seleção com o Enter ou com o botão direito do mouse. Seleciono o elemento que eu quero que seja o que vai subtrair alguma parte. Confirmo com o Enter a seleção também. Posso visualizar aqui então que o primeiro cilindro que eu selecionei é mantido na área de trabalho e no outro cilindro há uma remoção de material, tanto que eu posso visualizar aqui que esta face é mantida em azul para indicar que foi subtraído daquele cilindro azul maior que eu tenho aqui. Já eu vou aplicar agora o mesmo comando Subtract, mantendo o cilindro azul na área gráfica. Seleciono então o cilindro azul, confirmo. Seleciono o cilindro prata, confirmo. Vou rotacionar aqui para ver então o resultado obtido é esse aqui. Como podemos ver, houve uma remoção de material aqui e somente o cilindro azul é mantido na área gráfica. Vou então agora utilizar esses dois cilindros aqui para exemplificar
a opção Intersect. Então eu vou ativar agora esta opção Intersect aqui. Vou selecionar os dois cilindros existentes aqui na área gráfica e vou confirmar com Enter. Veja que somente a parte que estava em contato entre os dois cilindros, ou a parte em comum entre os dois cilindros, é mantida. O restante é excluído da área gráfica. Então podemos visualizar aqui o resultado de todas as operações booleanas de adição, subtração e intersecção. Como vimos, as operações booleanas são necessárias para a obtenção do formato final de uma peça. Use sempre estas operações durante o desenvolvimento de seus projetos. Tome cuidado no momento de selecionar as formas que serão subtraídas, pois neste momento aqui, a ordem da seleção irá influenciar no resultado final.